programa começa em 2002, a partir de uma análise dos resultados do PISA. Há um contato, uma conversa entre, na época, a coordenadora do programa e o Itaú Social, e começa uma conversa de o que podemos fazer juntos para melhorar o ensino de língua portuguesa nas escolas públicas. E nós queríamos que as crianças e os jovens escrevessem com finalidade, né? Eu escrevo não para passar bem na prova, não, o texto não tem como finalidade o lixo ou a gaveta. É um texto que tem as condições de produção, que se escreve para o outro ler com uma intenção, um objetivo, para ser publicado num determinado lugar. Então, nós queríamos um concurso de textos que tivesse essas condições de produção preservadas. Nosso objetivo realmente era formar e fazer com que o professor ousasse e mudasse um pouco a forma, a metodologia do trabalho com leitura e escrita dentro da sala de aula. Então, em 2008, o Ministério da Educação buscava um grande concurso, uma Olimpíada de língua portuguesa, e descobriu que a gente fazia já envolvendo mais de 30 mil projetos, e já era uma iniciativa grande, brasileira, já envolvendo todas as regiões. E aí o MEC analisou e resolveu adotar como política pública, lá naquela época. E o tema é sempre o lugar onde vivo. Desde que a Olimpíada começou em 2002, desde que o programa Escrevendo Futuro começou em 2002, o tema é o mesmo. E por que o tema é o mesmo? Porque esse tema é extremamente rico para a gente entender e olhar o que as crianças, os adolescentes e os jovens falam sobre o nosso país. O lugar onde eu vivo é um lugar que eu gosto bastante. Uma cidade que mistura poesia, mistura alegria. O lugar onde eu vivo é bastante quente. É uma cidade assim que a gente não tem previsão do que vai acontecer. E você vê o valor da educação de uma maneira muito concreta, porque a metodologia que é usada aqui nessa Olimpíada, que foi criada por professores, encabeçada inclusive por um professor que hoje está na Universidade de Genebra, ele aterrissa a questão da língua portuguesa de uma maneira muito prática, que é você trabalhar em cima de textos. Temos, então, poema, memória, artigo de opinião, a crônica e, este ano, a grande novidade são os documentários. Eu acho que para nós está surgindo um trabalho novo, e como os currículos da BNCC, né, da Base Nacional Curricular, também no ensino médio fala das múltiplas linguagens, isso é fundamental para a gente poder realmente que o professor ouse mais, que agora a gente tem que conquistar, os meninos já foram conquistados. Eu acho que agora a nossa bravata é fazer com que o professor de língua portuguesa diz, e agora? O documentário chegou, e agora? Vamos arregaçar as mangas, vamos fazer? É uma área que eles dominam e foi isso que facilitou o trabalho. Devido a eles já dominarem muitas coisas, até eles ensinavam pra gente, principalmente na parte da edição. Certos programas eles mesmos baixavam, editavam, então foi muito bom. É um gênero muito gostoso de trabalhar. Então, a realização das oficinas, o material que nós recebemos também, que é um material muito rico, mas é um material muito denso também. Então, tivemos que estudar, tivemos que pesquisar para depois trabalhar com os alunos, né, e incentivá-los à produção do documentário. É muito delicado, né, trazer novas propostas, né, então a gente pensa nessa diversidade também brasileira, no sentido, né, diversidade social mesmo, né, nas condições materiais das pessoas, né? Então a gente sabe que o acesso à internet, aos equipamentos, aos celulares, às câmeras, enfim, não é distribuído de forma igualitária. Então foi um desafio para a gente pensar numa proposta mais justa possível, né? Mas a gente foi surpreendido positivamente, foi muito interessante, foi muito bacana ver esses documentários produzidos em todos os cantos do Brasil. Para a gente foi incrível, assim.
uma questão muito interessante da Olimpíada, né, que ela traz, assim, na sua natureza, que é que o professor aprende para que ele desenvolva com todos os alunos, né? Então, esse processo de premiação, da medalha, na verdade, ele é um processo simbólico que deve representar todo o trabalho realizado em sala de aula com o professor, para todos os alunos, né? Se a gente pensa em equidade, né? Se a gente acredita que a língua portuguesa é algo que ela é de domínio, né, de todos e todas, que todos podem se apropriar e serem usuários dessa língua, é importante que o professor também reconheça em cada aluno, em cada aluna, esta capacidade. Eu acho que o que tem que ficar é que o concurso mobiliza os educadores, mobiliza os professores para um novo, para um encorajamento para novos processos de trabalho, de ensino e aprendizagem dentro da sala de aula. Que nós idealizamos e corremos atrás dessa expectativa é que realmente o professor, cada vez que ele tiver uma formação continuada, um aprofundamento, ele pode oferecer dentro da sala de aula melhores condições de produção. Isso eu acho que é fundamental. Em 1929, aqui em São Paulo, vinha do Cláudio Política. Daí eu conheci a voz de Deus aqui do Senhor, né? A relação com os professores ela é realmente muito especial. Nós ficamos poucos dias aqui com eles, né, nesse contexto do concurso, mas é intenso pelo fato de que esses professores vêm para cá trazendo toda a experiência, toda a bagagem de trabalho que eles realizam na sala de aula. E existe, desde o momento do acolhimento, toda uma atenção nossa para a escuta privilegiadíssima desses queridos, desses professores, que vêm nos trazendo as suas histórias de parceria com seus alunos, com as suas instituições escolares e com o desenvolvimento das nossas sequências didáticas, do trabalho com os gêneros olímpicos, como a gente costuma dizer. As Olimpíadas oferecem um processo de formação ao longo, né, de um ano praticamente, e esse processo de formação ele vem com material virtual, o material escrito e que ajuda bastante tanto na parte teórica quanto na prática. Além do material, ele também proporciona uma dimensão em que eu possa atingir melhor e com maior foco com o meu aluno, com o meu trabalho de sala de aula. E nos leva também a trazer para o aluno um universo da própria vida dele, para que ele possa registrar os costumes que fazem parte da convivência, do lugar onde mora, das pessoas com quem eles convivem. A Olimpíada faz a gente ter que levantar e arregaçar as mangas e estudar mais, né? O conhecimento que a gente adquire aqui, a gente leva para outros, compartilha com os demais, para assim propagar o nome da Olimpíada de Língua Portuguesa, escrevendo o futuro. Que possam ver que é possível a gente estar aqui através da educação pública, desenvolvendo um projeto tão lindo na área de leitura e escrita, né? E nesse momento nos resta falar assim, que os nossos corações se unam em um só coração para batermos sempre na mesma emoção, que é estar aqui para viver esse momento inexplicável. Seria um sentimento que eu me apegasse tanto. Gosto de cuscuz, de ler e pintar, já digo sem medo que sou um poeta. Foi enriquecedor em termos de experiência, principalmente porque
Eu acho que a gente não tem muitas oportunidades aqui em São Paulo de ter contato com pessoas de lugares tão distantes daqui como a gente tem numa Olimpíada. Então eu tive contato com alunos de quase todos os lugares do Brasil, todos os estados do Brasil. Então isso foi muito enriquecedor e foi mais enriquecedor ainda ver o quanto era para eles importante falar do lugar onde eles vieram. Então o tema, o lugar onde eu vivo, se casou perfeitamente com a possibilidade que a Olimpíada traz deles serem vistos e reconhecidos naquilo que é considerado como a metrópole do Brasil, né? A cidade mais importante. Então foi muito legal ver a potência que o Brasil carrega, a potência desse Brasil profundo, desse Brasil que a gente não tem tanto contato, que a gente acabou não sabendo muito. Então ver esses alunos aqui foi muito legal e eles trouxeram muito assim de como quando eles pesquisam o município no Google, aparecem dados demográficos, principalmente, lá no Wikipedia. Eles falam, nossas cidades, nossos municípios são muito mais do que esses dados. Hoje em dia, a gente tem muitas discussões sobre o Brasil, sobre as diferenças de cada estado, de cada região. E muitas vezes a gente esquece que tem algo que nos une. Não é só a cultura, porque eu vejo que existem muitas diferenças culturais, mas a língua portuguesa em si é o que une todos nós. E é interessante ver como as pessoas utilizam a língua de maneira diferente e aprender com isso. E conhecer realmente histórias das pessoas e ver o que elas tinham para falar para mim e ver que elas também estavam interessadas no que eu tinha para falar para elas. Sem o meio ambiente, os indígenas não tem história, não tem cultura, não tem língua. Eu acho que estar aqui na Olimpíada de Língua Portuguesa, podendo não só representar a minha escola, mas meus colegas, a minha turma e todo mundo da minha cidade, é uma experiência incrível que eu acho que eu nunca pude imaginar. Porque é uma menina que usa transporte, que vem todo dia de um pouco mais longe, não é tão comum assim estar no lugar onde eu estou e chegar aqui e poder estar dizendo essas palavras para dizer para todo mundo acreditar nos seus sonhos, que tudo é possível. Isso está sendo maravilhoso. Eu acho que é uma experiência muito boa, que a gente vai levar pro resto da vida. É uma experiência maravilhosa. E para as pessoas lá da minha cidade, eu posso dizer, se esforçar, que um dia você pode estar aqui. Tem o poder de mudar tudo, porque essas crianças elas vêm de contextos diversos, muitas vezes de regiões desprovidas de muita coisa, e dentro desse contexto elas conseguem ganhar uma outra vida através do universo da literatura. Essa proposta da Olimpíada, ela tem um poder de fato da transformação, porque a criança, quando ela passa por esse processo, ela nunca mais é a mesma. E a gente costuma dizer que brilha os olhos é porque a gente consegue ver o programa chegando na ponta, né? Que é na sala de aula, que é com o professor e com o aluno. Então isso é maravilhoso.